Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Estou aqui para dar continuidade com vocês ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora realizando o estudo do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E hoje nós vamos tratar especificamente de um item das instruções dos Espíritos. Então, antes de iniciar o nosso estudo de hoje, gostaria de convidar a todos a realizar uma breve oração. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos conectar ao Pai Celestial. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estudarmos o Evangelho. Agradecemos a presença e a proteção dos irmãos de luz. E rogamos, Pai, neste momento a Tua presença, a presença do Mestre Jesus, para que possamos realizar o estudo do texto de hoje e que nós possamos buscar verdadeiramente compreender a lição evangélica. Assim seja. Então, o item que a gente vai estudar hoje é o texto Mundos de Expiação de Provas, dentro desse capítulo 3. Lembrando que esse capítulo 3, ele tem como mote aquela passagem do Evangelho em que Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. E essa passagem do Evangelho que vai servir de base para todo esse estudo do capítulo 3. E começa assim, Que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado às encarnações dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Lembrando que na semana passada, fazendo só um parênteses aqui, lembrando que na semana passada foi realizado o estudo dos mundos inferiores e mundos superiores. E então os espíritos nos trazem nessa primeira parte aqui, A Terra não está classificada nessa categoria dos mundos inferiores. E está justamente dentro dessa classificação que os espíritos nos trazem de mundos de expiação de provas. E ele continua. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já tiveram noutros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio dos espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que demais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas, revelando todos como caráter comum, servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus.
Esses espíritos têm a de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que, simultaneamente, desenvolvem as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, antes de tratarmos especificamente sobre as lições que esse texto traz para a gente, eu acho interessante fazermos uma breve ressalva a respeito do contexto histórico, do momento histórico em que ele foi escrito, em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, que é a Europa do século XIX. Então, muitas das expressões, muito do linguajar, os termos utilizados aqui, certamente sofreram influência do pensamento vigente na época, sobre a perspectiva eurocêntrica que a produção científica, especificamente na área da sociologia, na área da antropologia, acontecia. Os estudos ainda muito incipientes a respeito da forma como nos organizamos enquanto sociedade. Então, essa perspectiva, quando a gente trata desse texto, vai fazer a leitura desse texto, é muito importante. Tanto que a própria editora fez uma nota explicativa no final da obra para tratar justamente desse contexto histórico e também para esclarecer o quanto essa perspectiva eurocêntrica e preconceituosa não condiz com a doutrina espírita, não encontra ressonância dentro dos ensinamentos dos espíritos. Especialmente quando partimos da perspectiva da imortalidade da alma, quando nós temos consciência de que somos espíritos criados nas mesmas condições, igualmente amados pelo Pai, e que a lei de amor que nos rege, que é o sentimento de igualdade, de irmandade, de fraternidade, que deve nos guiar nas nossas relações, especialmente nas nossas relações entre familiares, amigos, mas também na forma como nós nos constituímos enquanto sociedade, na forma como estabelecemos os valores e os princípios em que nós nos desenvolvemos enquanto sociedade. Quando colocamos tudo isso em perspectiva, nós percebemos que esse pensamento, de fato, não está, ou melhor, está em desacordo com o ensinamento da codificação, com os ensinamentos dos espíritos. Então, eu gostaria de recomendar aqui a leitura dessa nota explicativa. No final da obra tem uma notinha de rodapé aí nesse texto. Não vamos fazer a leitura agora porque realmente vai ficar muito longo, mas eu convido a todos a, quando puderem, fazer essa leitura. Mas, bom, feita essa ressalva, nós podemos tirar algumas conclusões muito interessantes desse texto. Primeiro que existem várias moradas no Pai, ou seja, existem muitos mundos habitados e que esses mundos eles são diferentes, não estão no mesmo grau de evolução. Se existem vários, se a criação é infinita, somos muitos nesse universo em graus evolutivos distintos, logicamente que esses mundos também vão ter características distintas, e no começo ele fala que na medida em que existem muitos irmãos que ainda precisam ocupar os chamados mundos inferiores, nós aqui na Terra já conseguimos ultrapassar essa necessidade, ainda não alcançamos esse patamar dos mundos superiores, mas ainda necessitamos de provas e expiações, para que nós possamos seguir a nossa caminhada evolutiva. Além disso, outra conclusão que nós podemos tirar do texto de hoje é a de que nós estamos encarnados aqui neste planeta, com objetivos distintos, muitos de nós estão aqui de fato com o objetivo de aprender, de evoluir tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Já outros estão aqui com outra proposta, Muitos já passaram por vivências nesses mundos superiores, os espíritos nos dizem,
mas falharam de alguma forma e precisaram, não diria regredir, né, porque a evolução é sempre uma marcha avante, mas precisaram de alguma forma recalcular a rota e tiveram que habitar novamente esses mundos de expiações e de provas. E é também uma questão interessante, né, trazida nesse texto, né, que é uma questão também muito bem analisada naquele livro Exilados de Capela, né, um livro bem famoso que busca tratar justamente da trajetória desses irmãos. E, bom, é um texto curto, né, mas que traz ensinamentos complexos, né, essa ideia de que existem vários mundos, né, em graus evolutivos diferentes, mas eu acredito que a lição principal que nós podemos tirar desse texto, mas também do capítulo 3 como um todo, é a ideia de que nós estamos todos aqui no mesmo barco, né, estamos todos num pé de igualdade, né, e da responsabilidade que nós temos, principalmente não só com a nossa evolução individual, mas com a nossa evolução do ponto de vista coletivo, né, do ponto de vista da forma como nós nos constituímos, né, enquanto sociedade mesmo, né, como eu falei anteriormente. O dever que nós temos, né, nessas duas perspectivas. E eu acho que esse é um ponto de reflexão muito importante que esse capítulo 3 traz para a gente, né? E também nos traz essa ideia do quão vasta é a criação, né? Como a gente não tem nem capacidade de conceber a imensidão que é a criação. E eu gostaria também de fazer uma pequena observação a respeito dessas classificações, né, que muitas vezes os espíritos trazem para a gente, né, essa classificação dos mundos, né, mundos superiores, mundos inferiores, mundo de provas e expiações, a própria classificação espírita, né, a respeito do grau de evolução dos espíritos, né, essas classificações, elas são trazidas para nós muito mais do ponto de vista didático, né, como uma forma de nós compreendermos algo que está um pouco além da nossa, um pouco não, muito além da nossa capacidade cognitiva. Então, toda vez que nós vamos estudar essas classificações dentro da codificação, nós jamais podemos utilizar essas classificações como uma forma de classificar determinadas pessoas, determinados espíritos ou determinados grupos como superiores ou inferiores, né? Ou como justificativa de subjugação desses espíritos ou desses grupos, né? Jamais, muito pelo contrário. Ao longo de toda a codificação, a gente vai ver, né, como eu falei anteriormente, que o que nos rege é a lei de amor, é o sentimento principalmente de igualdade, de fraternidade, de comunhão mesmo, né? E quanto mais nos aproximamos desse sentimento e dessa lei de amor, é que nós vamos galgando mais degraus ainda na evolução. E é isso, né? É muito importante a gente ter essa perspectiva. Bom, é isso. De novo, convido a todos a fazer a leitura, né, da nota explicativa, né, muito interessante. Eles trazem também alguns recortes de outros trechos da obra de Kardec, né, também não só do Pentateuco, mas também da Revista Espírita, né, que foi uma publicação mantida por Kardec naquela época, né, e falando justamente dessa ideia de fraternidade, de irmandade, e que toda vez que a gente fala de evolução da perspectiva do espiritismo, é evolução do ponto de vista espiritual mesmo, né? Partindo da ideia de que desde a nossa criação, né? Desde o nosso início mesmo, né? Somos todos iguais e que o Pai nos ama igualmente e que é esse sentimento que deve nos guiar, né? Em todas as nossas ações. Bom,
Então gostaria de convidar todos a fazer a prece final. Vamos novamente fechar os olhos, buscar nos concentrar, nos conectando ao Pai Celestial. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho. Agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Agradecemos pela presença do Mestre Jesus. E aproveitamos a oportunidade de hoje para rogar ao Senhor, meu Pai, sabedoria, discernimento, para que nós possamos passar por essas provas e expiações, que nós possamos aprender diante desses obstáculos, que nós possamos utilizar esses obstáculos como verdadeiras alavancas de crescimento, que no próximo domingo nós possamos nos reunir novamente para realizar o estudo do Evangelho do Cristo. Assim que seja. Então, obrigada, pessoal. No próximo domingo será dada continuidade a esse capítulo 3, né? Vamos estudar o penúltimo item desse capítulo, né? Que são os mundos regeneradores. E é isso, uma boa tarde a todos, né? Bom descanso, até mais.